Ao vivo, o professor Ricardo Almeida e Carlos Henrique. Sejam bem-vindos, meus queridos espectadores do Análises Renais. Seja bem-vindo, Carlos Henrique. Primeira vez que você faz live do Análises. Exato. Eu disse, eu tô nervoso Carlos Henrique aqui. não, é o Rafael Hyde do MBL. Ele não gosta de ser chamado do Rafael Hyde. Você tá aproveitando que agora são mais pessoas que estão me vendo pela primeira vez e tá jogando a piada de novo. Você gosta de se deliciar adoro, assim, né? Adoro. Bem típico, olha essa cara, pô. Ele é o Monark ou o Rafael Hyde do MBL ou qualquer outra analogia nesse sentido. Tinha lá o cara do galo frito. Mas enfim, estamos aqui e para vocês que estão sedentos de Renan Santos, o que eu entendo, compreendam uma coisa, o homem está em pré-campanha, ele está lá no Pará, ainda está no Pará, né? Ele está na região norte, continuando a sua caminhada por todos os estados do Brasil, e ele fará isso na pré-campanha, durante toda a pré-campanha, até que ele esgote todos os estados do Brasil. Eu acho que ele já foi aí a coisa de 60% a 70% dos estados, mas ele vai para todos, ele vai para tudo que é estado aí, ele vai ver os problemas das pessoas em loco, né, concretamente, vai estar gravando e fazendo podcasts em todas as rádios de todos os lugares, inclusive os lugares mais interioranos, com o objetivo de adquirir mais e mais capilaridade, porque é aquilo que está funcionando e as pesquisas estão refletindo isso. Eu tenho absoluta certeza que se o Renan tivesse uma estratégia de ficar aqui só fazendo análises e fazer alguns eventos assim em São Paulo, alguma coisa assim, ele não estaria tão bem nas pesquisas como ele está. Ele está bem nas pesquisas porque ele está fazendo isso, porque ele está rodando todos os lugares. Então ele vai continuar fazendo isso e eventualmente, quando ele estiver em São Paulo de volta, ele fará uma análise e depois ele volta para um outro estado. Então é isso, minha gente. E hoje a gente tem para discutir muitas coisas relacionadas aí a Banco Master, de desdobramentos do escândalo e finalmente parece, que eu acho que é a coisa mais relevante aqui, por isso que a gente vai começar com esse tema, finalmente, minha gente, esse escândalo do Banco Master está chegando no PT. Isso era uma questão que eu já tinha falado várias vezes, a forma como o escândalo estava se dirigindo, digamos assim, completamente para o Flávio Bolsonaro, para pessoas associadas ao Flávio Bolsonaro. O PT, que tem participação no escândalo do Banco Master, estava numa posição muito confortável, porque nada estava saindo do PT, e ele estava com uma espécie de mando de campo aí do jornalismo investigativo, que a gente sabe que é um jornalismo muito ligado ao PT, no caso do Intercept. Aqui, agora, não. Pela primeira vez, a gente está vendo esse escândalo bater na porta do PT. E, como não poderia deixar de ser, do PT da Bahia. Eu sempre falo, eu tenho assim lugar de fala, e eu repito isso, que baiano é um bicho muito ladrão, e é a verdade. As pessoas têm que ser... É verdade! É verdade. Você levanta da rede pra poder roubar. Eu sou baiano, eu sei. O nível de corrupção da Bahia, na política baiana e na sociedade é muito alto. É um dos mais altos do Brasil, com absoluta certeza. A quantidade de escândalo, de conchave que tem naquele estado, minha gente, não é pequeno não. Não é pequeno não. É um dos lugares mais corruptos do país. E a figura do Jacques Wagner, que é o cara que está associado a esse escândalo, é sabidamente um bandidinho, entendeu? O Jacques Wagner é um cara da pior espécie. Eu lembro do governo Jacques Wagner, que foi um governo muito ruim, não foi um governo bom. Esse governo atual do Jerônimo consegue ser pior ainda do que o governo Wagner. E não estou bostejando não, eu estou falando a verdade. O nível de roubo na política baiana é mais elevado do que nos outros estados, eu tenho quase certeza. Eu não tenho as estatísticas sobre isso, mas conhecendo a política baiana, lá eu conheço bem. Amigo, o que tem de escândalo, não se faz uma licitação na Bahia, sem ter pelo menos 3 ou 4 que são beneficiados, com preços superfaturados. Em quase todas. O Tribunal de Contas da Bahia é um tribunal que dorme, eles não fazem nada, eles ficam dormindo em berço esplêndido, porque assim, rouba-se já estava implícito quando você disse que era o da Bahia. Rouba-se demais nesse estado, é verdade. E eu fico triste por isso. Eu espero que a gente consiga libertar a Bahia desse tipo de coisa, né? Agora, a política de lá, da Bahia, é uma das mais polarizadas também que existe. É um reduto do PT, como o cara está dizendo. Exatamente. É o reduto do PT. O PT governa lá há 20 anos, sem pausa.
Foram vários e vários governos de Wagner, Costa, agora Jerônimo. E a oposição, que é a oposição do ACM Neto, que é um bom gestor. O ACM Neto é um bom prefeito, foi um bom prefeito e os seus sucessores são bons na prefeitura de Salvador. Até agora não conseguiu ter força suficiente para tirar o projeto político do PT. Essa é a verdade. Ele vai para uma eleição agora, de novo, deve ser o pré-candidato a governo aí para tentar tirar o PT, mas eu sinceramente eu não sei se ele vai conseguir não, cara. Não sei se ele vai conseguir porque a força do PT no interior é tremenda, é avassaladora. Eles têm assim, um maquinário de cidades, de gente associada à máquina do partido, que é assim, muito impressionante. E o PT, nacionalmente, o PT tem um enorme interesse em manter a Bahia como seu reduto, porque a Bahia é o primeiro, segundo, terceiro, eu acho que é o 4º colégio eleitoral do Brasil. A gente está falando do 4º maior colégio eleitoral do Brasil. Então eles têm bastante interesse em fazer isso. Mas vamos lá, vamos para a nossa notícia. Só que antes da gente fazer isso, vou comentar um pouco sobre o que nós temos para oferecer a vocês. Jabex? Ok, eu mostro um, você mostra o outro aí? Isso aí. O que nós temos revista O Lobo da Faria Lima sobre o Vorcaro, revista extremamente atual. Temos também o Stefan Zweig, O Brasil do Futuro, não é isso? O Brasil do Futuro. É um dos livros do clube do livro que nós temos, da coletânea Brasilianas. Ótimo livro, fiz umas 2 ou 3 aulas sobre esse livro. Conheço bem assim, o que está aí. E é um livro que inspira muito o projeto inteiro do MBL. Porque ao ler o Stefan Zweig, a gente percebe o que foi o Brasil e o que poderia ser o Brasil. Quando ele veio da Áustria para cá, ele ficou impressionado com o Brasil. Ele achou o Brasil lindíssimo, achou um povo super educado, super tranquilo, um povo, sabe, que tem passagens engraçadas desse livro até, em que ele diz que a criminalidade no Brasil era super baixa, que as pessoas se tratavam super bem, que as pessoas eram muito educadas, que era muito raro ver um brasileiro raivoso, agressivo, que o brasileiro tinha modos muito corteses, que era um povo, sabe, extremamente delicado com as pessoas no trato. Isto era o Brasil, por incrível que pareça. O Brasil dos anos 40 era desse jeito, e ele descreve o que ele viu. Obviamente hoje não é mais. Então uma das inspirações para o nosso projeto é fazer com que este país do futuro se torne de fato o presente. Por isso que o nosso slogan é o futuro é glorioso. Mas vamos lá para a notícia. Você pode fazer? Vamos lá. E aí, deixa eu me apresentar aí para quem não me conhece. Meu nome é Carlos Henrique, agora sou o porta-voz do MBL em Minas Gerais, tá? Então, estamos invadindo aqui. A gente tirou essa semana vários mineiros para aparecerem aqui e tirar um pouco desse brilho que o Ricardo tenta trazer para a Bahia, né? Então, aqui em São Paulo. Então, Minas Gerais também tem que ter o seu espaço, né? Algumas pessoas mandaram queijos no chat no começo dessa live aqui, que são as pessoas lá do Trem Connection, que é a live que eu faço lá no meu canal, tá? E vamos falar, não posso falar mais detalhes, só porque estou fazendo em Minas Gerais agora. Tá agitando. Estou ajudando, tamo lá, tá? Então, vamos tratar aí sobre a notícia, né? O que tá acontecendo agora, e aí eu mandei várias notícias, tá? Tem uma notícia sobre o Haddad falando do Jacques Wagner, tem notícias falando que vieram informações do Planalto falando sobre o Jacques Wagner, a Glaze falou sobre o Jacques Wagner, então tá rolando um racha e eu acho que o resto do PT tá abandonando o Jacques Wagner, tá? Eu mandei, operador, você viu o WhatsApp? Eu te mandei 4 links. Sim. Esse aí é um deles? É o primeiro? Não, esse é o que eu tinha mandado pro Ricardo primeiro. Você quer que abra o primeiro? É que esse aí é de ontem. Você quer que a gente contextualiza com essa aí? Depois a gente pega os de hoje. Pode ser. Pode ser? Quer esse aqui primeiro? Não, esse daí já é de hoje. Vamos falar o que rolou ontem, porque o de hoje é repercussão. Ó, vamos lá. O caso é o mesmo. Caso Master. Jacques Wagner recebeu apartamento de 2,5 milhões de reais e propina de 3,5 milhões, aponta a Polícia Federal. Polícia Federal suspeita que o senador recebeu um imóvel em Salvador e pagamentos de propina por meio de uma empresa ligada a um de seus familiares, em troca de atuação pró-Master no Congresso. Wagner nega ter atuado a favor do banqueiro. Lembrando a vocês que boa parte da liquidez inicial do Banco Master para poder se financiar veio via operação de crédito cesta, empréstimos consignados para funcionários públicos no governo do PT da Bahia. E também o Jacques Wagner, salvo engano, ele foi um desses responsáveis por fazer a ponte, por exemplo, do Vorcaro com Guido Mantega, com algumas outras pessoas próximas ao governo Lula, tá? Pode colocar ali, vamos ler essa matéria.
Lembrando, isso aí é de ontem. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês que hoje já virou um balaio de gato isso aí, tá? O próprio PT tá indo pra cima do Jacques Wagner. Olha só, a Polícia Federal deflagrou na quinta-feira, ontem, dia 18, a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que tem como alvo principal busca e apreensão o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo Lula no Senado. A investigação apura fraudes envolvendo o Banco Master e o PT da Bahia, os vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a suposta participação do parlamentar Jacques Wagner no esquema. A assessoria de Jacques Wagner divulgou nota sustentando que não atuou a favor do Master, blá blá blá. Depois ele chegou, falou que era da filha dele, o apartamento, um monte de história aí, nas próximas matérias deve ter. Da filha dele, porque a filha dele é um ativo político. Porque você falar que a sua filha recebeu alguma coisa do Vorcaro não é bacana. Eu ia fazer uma piada maldosa, mas vamos ficar na light, como dizem vocês. Aí, assim, a filha do Jacques Wagner, do nada, sem nenhum motivo, recebeu um apartamento de 2,5 milhões do Vorcaro. Mas não tem nada a ver com a questão política do pai. Pelo amor de Deus. Às vezes é melhor o cara falar, não era política assim. Às vezes ele pega melhor. Vamos lá. A Polícia Federal suspeita que Jacques Wagner recebeu um imóvel de 2,5 milhões e o pagamento de propina, que totalizaram 3,5 milhões, por meio de uma empresa ligada a um de seus familiares. Segundo os investigadores, a estrutura teria sido utilizada para ocultar vantagens indevidas supostamente pagas no contexto das fraudes investigadas na compliance, blá, 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 até aí repetiu que já estava lá em cima, né, meu amigo? Vamos lá. A Polícia Federal também investiga se Jacques Wagner usou a atuação parlamentar para defender pautas de interesse do Banco Master no Congresso. Segundo os investigadores, o senador teria tratado diretamente com o ex-sócio da instituição Banco Master, que é o Augusto Ferreira Lima, né, um desses empresários ligado ao Vorcaro, de propostas que poderiam beneficiar o Master. Além de endereços ligados a Jacques Wagner, os agentes cumpriram mandatos de busca e apreensão também em empresas e imóveis do Augusto Lima, em São Paulo e lá em Brasília. A defesa de Augusto Lima informou que as diligências realizadas pela Polícia Federal eram desnecessárias, uma vez que Augusto Lima está há 6 meses à disposição das autoridades. Lima foi responsável por comprar uma rede estatal de supermercados do governo da Bahia em 2018, quando Jacques Wagner era secretário do Desenvolvimento Econômico do governo Rui Costa e comandou o processo de privatização da empresa baiana de alimentos, EBAL. Me dê uma pausa aqui só para eu comentar uma coisa sobre privatizações no Brasil, que eu acho que é um comentário oportuno em termos políticos do que acontece, né? A gente é favorável a privatizações. Por razões principiológicas, acreditamos que empresas privadas acabam sendo mais eficientes do que empresas públicas, ok? Essa é uma posição liberal, uma posição standard no MBL, embora a gente não tenha mais o discurso fácil de privatiza tudo, vai privatizando e tudo se resolve. Isso é uma mudança significativa. Eu tenho visto o Renan, nas entrevistas que ele está dando, falar que ele não tem interesse em privatizar, por exemplo, a Petrobras, o que era, quando eu entrei no MBL, uma das perguntas que eram feitas para saber se a gente tinha alinhamento ideológico com o movimento. Eu lembro do Pedro Deirô, em 2015, me ligando e fazendo uma série de perguntas para ver se eu tinha alinhamento ideológico com o MBL, e na época eu era bem mais liberal do que eu sou hoje em termos econômicos. Eu fui também, assim, fui me afastando, né, gradativamente da estrutura de pensamento liberal em relação a muitas coisas. E no período que eu respondi, eu disse, não, eu sou a favor da privatização da Petrobras. Isso era meio que... Era o consenso ali do movimento. E isso mudou. Isso mudou. Agora, o parêntese que eu quero colocar aqui é... Quando a gente olha os processos de privatização que acontecem no Brasil, a quantidade de fraudes que existem nesse processo é muito grande. Então, o fato de uma empresa ser privatizada no Brasil não quer dizer necessariamente nada, porque muitas vezes elas são privatizadas para grupos econômicos que não são os mais eficientes, que não têm as melhores propostas, que não tem nada. Esses grupos econômicos, eles têm relações espúrias com o poder político. É isso que eles têm. Então, o que define muita privatização no Brasil é isso. E os caras fazem as privatizações cheias de maracutaia, com várias cláusulas que favorecem o prestador de serviço em detrimento do consumidor. Isso é uma coisa que acontece demais no Brasil. É triste ver como se faz privatização no país. E esse é um exemplo. Quer dizer, o sujeito comprou aí uma rede estatal de supermercados
num processo de privatização dessa empresa baiana de alimentos. É BAL. Quer dizer, quais foram os critérios disso? Foi técnico? Ele já, tecnicamente... Não, lógico que não foi. Foi algum tráfico de influência. Então é meio que assim que acontecem as coisas no Estado brasileiro. Os detentores, os grandes grupos econômicos que detêm muita coisa que está sendo privatizada no Brasil, são simplesmente apaniguados dos próprios políticos. Então, essa distinção que o pensamento liberal faz, que é correta. Não, aqui você tem o Estado, e o Estado ele tem problemas de corrupção, etc. Aqui você tem as empresas